Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento Avenue, cada vez maior e mais completa. Saiba mais em avenue.s. Next, com Next, um banco 100% digital e gratuito, você faz acontecer. E Autocompara, o jeito de fazer seguro foi atualizado. Acesse, compare e contrate. Next. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Faz as Contas, onde a gente descomplica todas as informações relacionadas a dinheiro, investimento, poupança, exterior também, todas as quintas com episódio novo. Nossa senhora, acho que é tanta coisa, sempre muito bem acompanhada aqui com a Ká. Tudo bem, Ká? Oi, Bru, tudo bem? Tudo ótimo, na verdade, tá porque respirando aqui fundo. A Bru já fez uma introdução gigantesca aqui pra apresentar. Resumindo, gente, esse aqui é o caminho mais curto pra você aprender a economizar, a poupar dinheiro, a fazer dinheiro, a investir e tudo de graça, porque a Bru te dá isso aqui de graça na Mix, Ela tá gente. fazendo minha propaganda melhor que eu mesma. Olha, gente, praticamente uma assessora de imprensa que sou. Ai, olha. Não fala isso que eu te roubo. O que tá acontecendo nesse nosso podcast? Algumas edições, né, pra cá, a gente tem trazido um conteúdo de uma forma um pouco diferente pra vocês. Que seria o seguinte: a gente pega uma informação de economia, uma notícia, pode ser de economia, de investimento, né, de poupança, enfim, relacionado ao seu bolso, né, vamos simplificar. E aí a gente traz pra você essa notícia de uma forma que vai te explicar como que aquela notícia que você leu lá no UOL, lá no G1, lá no Globo, lá na Folha, lá no Estadão, como que essa notícia que você leu vai afetar diretamente no seu bolso, certo? Com certeza. E aí a gente vai falar hoje de economia. A gente tá chique hoje, a gente tá rico, a gente vai falar de economia. Que você trouxe hoje, tô até com medo. Você não vai me colocar numa cilada, né? Não vou. Nunca. Cilada só com o Bino. Bino que prepara todas as ciladas nesse… Não. A notícia é a seguinte, ó. Eu vou ler a manchete e aí você vai explicar pra gente tudo sobre a respeito dessa manchete, tá? A manchete é a seguinte, gente. Taxa Selic sobe 13,75%. A 12ª alta seguida. E aí naquela linha fina, né, naquele espaço que a gente chama de subtítulo, né, da notícia, tá escrito o seguinte: Selic subiu 11,75% desde a mínima histórica de 2%. O maior choque de juros desde o ano de 1999. Tá. Por que é importante a gente falar do aumento da taxa Selic e de que ela subiu e de que ela tava 13,25 e ela foi pra 13,75? E aí o Portal Terra colocou isso lá na capa e falou: toma essa informação, se vira. Fica com ela. Fica com ela pra você de presente. Fica com ela. E aí você fala assim: tá bom, no minuto seguinte você esquece. Por quê? Porque você não entende direito o que você tá lendo. E você não compreende, não entende como que aquilo afeta no seu bolso, no seu dia a dia, na sua rotina. E deixa pra lá. Mas a gente não deixa pra lá. Não, a gente não vai deixar. A gente buscou ela. Nós resgatamos ela. Calma, ela não vai morrer afogada ali, né? Sozinha, solitária. E olha que interessante. Você sabia que essa notícia, não especificamente com esse percentual de juros, mas a cada 45 dias você vai ter uma notícia relacionada à Selic? A cada 45 dias? 45 eu posso colocar no meu calendário? Pode. A cada 45… Isso cada 45 sempre vai dias. Mudar, então. Daí sempre. São 2, 3 dias assim que eu brinco. Os youtubers começam a fazer aquelas caras assim… Sabe? Na capinha. Assustado, então. Eu brinco muito no meu Instagram, né? Chegou o momento de cara de assustado de youtuber. Isso por quê? Porque a taxa Selic, ela representa a taxa básica de juros do país. O que isso quer dizer? Que ela, quando ela é definida, ela altera muitas coisas. Ela altera, por exemplo, quando você vai pegar um crédito, porque se ela aumentar, o crédito fica mais caro. Se ela diminuir, você vai pegar um empréstimo ou financiamento, por exemplo, fica mais barato. Entendeu? Entendi. E daí, então, por isso que a gente olha e fica falando, nossa, aparece no jornal, aparece nisso, aparece naquilo, e a gente fica sem entender por quê, né? Agora, Bru, por que ela aumenta? Exato, por exemplo, se a notícia que ela não fica fixa. Exato, se a notícia que ela aumentou e foi a 12ª alta seguida, isso eu devo me preocupar? Por que ela tá subindo desse jeito? Um pouco. Na verdade, não que a gente deva se preocupar. Olha que bonitinha. Eu trouxe meu caderno de estudo. Você acha que só… Ai, gente, olha que rica. Eu fazendo minhas anotações aqui, a caneta. E ela vem com um caderno. Eu estudo tudo. Na verdade, eu tenho um resumo de várias coisas, né? Conforme a gente vai trazendo aqui as informações.
E daí, eu já tava vendo isso. Isso daqui, na verdade, foi todo um resumo que eu fiz para um aulão que eu ia colocar no meu YouTube. Então, eu já agora vou começar a trazer minhas anotações para dar tudo certo. O que eu queria explicar, mas aqui eu gosto de ler para não perder o raciocínio. Queria explicar uma questão que a gente vê muito também, que se chama política monetária. Certo. Né? Então a gente escuta Selic, política monetária, política… Isso daí você vê muito no jornal, principalmente na televisão. Monetária vem de money, que é dinheiro. Isso mesmo. Só sei isso! E política, todo mundo vai achar que é de político. E não tem nada a ver com então isso. Traduz pra gente. Política é como se fosse um sistema, né? Assim, como que funciona aquilo, né? Como que é colocado aquilo. Porque você precisa ter regras. Então, a política monetária são as regras do dinheiro. Ah, perfeito. Entendeu? Então, a política monetária, ela controla o dinheiro que fica circulando dentro do nosso país. Por quê? Porque não pode ter pouco dinheiro rodando, porque senão vai disparar a busca por empréstimo. Se você tem pouco dinheiro rodando, as pessoas vão atrás de dinheiro. Então, o que ela vai fazer? Ela vai querer um empréstimo no banco porque ela não vai ter dinheiro. Perfeito. Concordo? E aí vai aumentar os juros. Por quê? Lei da oferta e demanda. Quando muita gente tá buscando aquilo, o que acontece? O preço sobe. Mesma coisa no supermercado. O preço sobe. Por isso que o álcool em gel custou uma fortuna no início da pandemia. Exato, gente, é a regra. Todo mundo vai atrás daquilo que acontece e o preço sobe. Perfeito. Né? Aumento da demanda. Tá todo mundo procurando. E também não pode ser excessivo demais ter dinheiro na economia. Então vamos imprimir dinheiro, aquela ideia do vamos imprimir dinheiro. Isso daí, inclusive, eu até ia trazer um negócio no meu Insta, mas eu não quis, porque hoje em dia a gente não pode falar nada. Mas eu queria trazer uma reflexão, e não falando sobre uma cantora, mas uma cantora comentou isso. Gente, é fácil resolver, vamos imprimir dinheiro. Não, porque a partir do momento que você coloca o dinheiro ali na economia, você vai aumentar demais o consumo. Então, vai todo mundo tá querendo procurar, né, alguma coisa para consumir e tudo mais. O que acontece? Vai aumentar a inflação. Por quê? Porque você não pode ter todo mundo consumindo. Você não vai conseguir suprir o que todo mundo tá precisando. E aí a mudança de preço vai ficar, né? Aquela alteração da mudança de preço vai ficar absurda. Então o que é a política monetária? É esse controle. O que é a Selic? É esse controle. E aí a gente vai criando o balanço. Quando a Selic sobe, por que ela está subindo? Porque a gente está no momento de economia. Quando a taxa de juros fica alta, você precisa enfraquecer a economia. Você precisa é como se fosse dar uma paradinha nela. Fala, olha, vamos devagarzinho. Entendi. Então se aumenta, porque o crédito vai ficar mais caro, menos pessoas vão pegar. A tendência é as pessoas começarem a economizar, dar uma recuada, para daí ir diminuindo a inflação com calma. Fala, bom, as pessoas agora estão mais tranquilas, vamos falar desse jeito, né? Como se fosse isso. As pessoas estão mais tranquilas, a economia ficou um pouco mais calma, então agora eu posso começar a diminuir os juros. Daí você vai diminuindo os juros, automaticamente as pessoas vão começando a comprar mais. Então ela vai comprando mais, até que uma hora, pum, subiu a inflação. Opa, vou ter que mudar os juros de novo. Entendi. E você vai virando um equilíbrio. Então, nada mais é que a economia, política monetária, nada mais é do que gerar esse equilíbrio. É o ecossistema. É o ecossistema, gente. Não existe perfeição. Então, por que muda a cada 45 dias? Para você poder reagir de uma forma mais rápido, né? Porque se a inflação aumenta muito dentro de um mês ali, você precisa reagir mais rápido com aumento ou a redução da taxa de juros. Entendi. Para que se fosse anual, por exemplo, imagina, ia ficar o ano inteiro lá subindo preço, fazendo as coisas, você e todo mundo no louco, comprando tudo. Não, aí ia perder o controle real. Daí você perde tempo de conseguir a reação, né? Entendi. A cada 45 dias já é o tempo suficiente para você ver como que a galera tá reagindo e pra saber se aumenta, se diminui, como que vai ficar isso. Exatamente. Muito bom. Agora tá claro. Agora tá claro. Bastante informação. Agora, uma coisa que eu não entendi ainda, e aí você vai nos ajudar, por que o brasileiro, então, precisa tomar cuidado demais com essa taxa de juros super, super alta? Bom, vamos entender aqui. Eu vou recapitular pra poder explicar isso. Mas, na verdade, eu não vou nem recapitular. Eu vou explicar aqui. O impacto da Selic no seu dia a dia. Tá. Essa vai ser a sua resposta. Tá. Primeiro, no crédito. A taxa Selic, ela é referência para linha de crédito. Você vai pedir um empréstimo ou financiamento. Então, tá. Empréstimo e financiamento vai ser muito próximo ali da Selic. Lógico, um pouquinho maior, porque o banco vai querer lucrar com isso. Isso lógico. A Selic alta, o crédito mais caro. A Selic baixa, o crédito mais barato.
Então, quando a Selic tá baixa, é o momento do quê? Você pegar crédito. No caso, por exemplo, de você comprar a sua casa própria. Entendi, Por quê? Porque o crédito tá mais barato. entendi. Então, automaticamente, na Selic alta, porque a preocupação não é hora de você pegar crédito. Entendi. Então é importantíssimo a gente ficar de olho na taxa Selic. É importantíssimo. Afeta. Isso que eu falei só do crédito aqui. Então, por exemplo, na hora de você… Vamos pegar o meu exemplo real, que eu trouxe algumas vezes, mas pra repetir. Eu peguei o meu financiamento do meu apartamento, aquele que todo mundo faz. Que você paga 10 a 20% e depois você financia o restante em 30 anos. Isso. Daí o pessoal fica falando, ai, mas… Nossa, não, Bruna, você tem que quitar o quanto antes. Não, eu não tenho que quitar o quanto antes. Porque olha que negócio da China. Não pode falar China hoje em dia, né? Tem que ser da Índia. Quando a Selic tava 2%, eu fui pegar o financiamento do meu apartamento. A taxa de juros total deu 5,99% ao ano. Se hoje eu for no banco, no mesmo banco, pegar esse financiamento, vai sair em torno de 18,99% ao ano. Eu ia pagar 13% a mais de juros. 13. Meu Deus, ia pagar bem mais caro do valor. Exato. Então a gente olhar, né? Você fala, o que precisa tomar cuidado ali, Selic alta? Na verdade, eu acho que não é nem tanto cuidado. É que, assim, o meu pedido de coração. Entendam um pouquinho, parece muito chato, mas eu acho que, assim, são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Não é que é Brasil ou é Estados Unidos, é isso. Não, toda pessoa deveria… Eu sou muito a favor que esse tipo de matéria tivesse na escola. Porque as pessoas precisam saber o que impacta a vida dela. Exatamente. Eu não tô falando sobre economia porque… é uma economia, eu quero que todo mundo seja economista. Não, afeta a sua vida. Exatamente. Se você não é milionário, não vai acordar no dia e falar assim… Hoje eu vou comprar um carro, hoje eu vou comprar uma casa. Exato. Você precisa saber disso. Exatamente. Então, por exemplo, consumo, crédito e consumo anda junto. Então, se o empréstimo e financiamento fica mais caro, o consumo cai. Certo. Se o empréstimo e financiamento fica mais barato, o consumo aumenta. Posso trazer uma pergunta que não tá na pauta? Vamos, lógico. Tá. Esse troço vai abaixar? Em algum momento? Vai. Existe uma perspectiva da Selic? Existe. Então, a cada 45 dias, o Copom define isso. Ah, e ele faz tá. uma ata. Mas assim, não, todo mundo tem gente que fala, precisa ler a ata. Eu acho que assim, empreendedores sim. Porque, por exemplo, para você que tem uma lojinha ali, é interessante você ler, porque lá ele coloca a perspectiva. Então, para você ver se você vai fazer uma expansão. Porque se o consumo diminuir, né? Se ficar mais caro, a Selic mais alta e o consumo diminuir, ele já sabe que não é uma boa hora de fazer um investimento na loja dele. Entendi. Entendeu? Porque não vai ter pessoas para comprar aquilo. Ele tem que fazer quando o consumo está sendo aquecido, né? Mas esse relatório Focus, pode colocar no Google, relatório Focus. Então, a cada 45 dias é um quadrinho com 4 buraquinhos ali e tem informação. E daí aparece a taxa de juros atual que foi definida e a perspectiva para 2023. Então, se você vê de hoje, o ano que vem já tá falando que a esperança é que seja 11%. 11%. Ai, Então eu já vai li isso começar hoje. a diminuir. Vai começar a diminuir. Então, assim, a gente tem como… Então a gente tem uma perspectiva, tem como se programar, se planejado. Tipo, agora não é o momento. Tem. Mas ano que vem… Exato. Entendi. É a gente aprender, vamos dizer assim, foi o que você falou, organizar, se programar, entender qual que é o momento certo para você comprar casa. Porque daí você pega uma dívida com 20% ao ano, vamos dizer, né? Isso fora cartão de crédito. E daí você não consegue. Poxa, a parcela poderia ter ficado 3 vezes mais barata se você esperasse. Vai guardando dinheiro enquanto isso. Não vai gastando, né? Guarda dinheiro enquanto isso. Vai tomando uma Deixa maracujina, render. dá uma segurada na onda, entendeu? Mas muito legal, a sua pergunta é isso mesmo. Tá. Então entra lá, relatório Focus, Beleza. e você acha. Perfeito. Tá. E aí essa pergunta aqui, eu mesma fiz, eu mesma fiquei em dúvida, que tá assim… Quais as oportunidades para aproveitar o aumento? Existem oportunidades para a gente aproveitar essa alta da… Sim. Ah, sim? Sim. Para tudo ela tem uma resposta, gente. Eu Toda desisto. crise. É assim, vamos trazer aquele filme, O Lado Bom da Vida? Olha, gostei. Momento Netflix, vamos Momento lá. Netflix. É o lado bom da vida. Tudo, mesmo na crise, tem uma coisa boa. Certo. Existem oportunidades. Já tô com papel e caneta aqui, literalmente, para anotar. A taxa Selic, ela é negativa se a gente fala pra você pegar o dinheiro, porque o custo do dinheiro fica mais caro. Mas sabe aonde ela vai positiva? Nos investimentos de renda fixa. Porque eles rendem a taxa Selic. Então, como ela tá 13,75% ao ano, você pode pegar, por exemplo, o Tesouro Direto a
12%, 14% ao ano, entendeu? Então tá na hora de você literalmente colocar seu dinheiro pra render, né? Porque agora tá tudo rendendo faz muito sentido. mais. Então, existe alguns pré-fixados, que é aquele que você compra, já sabe qual que é a taxa. CDB, por exemplo, em que já tá com 16% ao ano. Então, se você tiver grana e aproveitar agora, é a chance de você ter o quê? Olha o lado bom. É um investimento mais seguro com mais retorno. Porque a renda fixa é o mais seguro que tem. E a Selic na máxima dela, que é dando mais retorno. Dando mais retorno. Agora tudo faz Sem correr sentido. tão risco. Olha, tá vendo? Eu trago notícias boas. Traz também. notícias boas. E assistam o filme O Lado Bom da Vida. O Lado Bom da Vida, que é um filme doido também. Mas enfim. Exato. Vamos deixar esse papo ainda mais doido, já que a gente tá falando de Tá maluquice bom, aqui? tá lá. Então tá, vamos lá. A gente tá falando de taxa de juros e de fazer o dinheiro render, que é o que você falou agora pra gente, Tá. que é realmente uma coisa boa, uma coisa positiva da Selic alta. Ok. Quando a gente fala de dinheiro render, automaticamente vem na nossa cabeça poupar, poupança, certo? Tá. Aí a gente, antigamente. Eu crescia com isso. Eu crescia com isso. Eu crescia com a mãe falando, tipo, coloca esse dinheirinho que você ganhou do seu tio na sua caderneta de poupança. Se você não que isso tiver poupança, você não vai ser nada na vida. Aí eu ficava assim, gente, que caderneta é essa? Eu achava até que era um caderninho, sabe? Quando eu era Exato. pequena, eu achava que era algum tipo de caderninho que eu tinha que colocar meu dinheiro lá dentro. Eu não fazia a menor ideia do que era. E aí, esse negócio tá diminuindo cada vez mais, né? Por exemplo, tem uma manchete que diz o seguinte, ó, vou até ler um trechinho aqui. Em julho, os brasileiros sacaram 12,66 bilhões a mais do que depositaram. Ou seja, tá tirando mais dinheiro do que tá realmente colocando na tal da caderneta, que é caderneta, não é caderninho, de poupança, de acordo com o Banco Central, essas informações, tá? Tá. O que aconteceu nesse processo, Bru? As pessoas não estão mais colocando dinheiro na poupança, na caderneta? O que rolou nesse caminho? Brasil acordou. O Brasil acordou. Botou um cropped e reagiu. Adoro! Nesse frio de São Paulo, não, mas… Apesar que a gente bota o cropped e bota um casaco. A gente bota o cropped. Eu sou dessas. Também. O Brasil acordou, tá aprendendo rolou? mais sobre investir. E que na poupança ele perde dinheiro. Eu vou te dar a regrinha da poupança. O que acontece? A Selic tá 13,75%, né? A regrinha da poupança mudou faz pouco tempo. Então, quando a Selic tiver maior que 8,5% ao ano, ela vai render um valor fixo, que é 6,17% ao ano. Então, as pessoas começaram a perceber que existem investimentos seguros, rendendo o dobro. Amém, Senhor? Amém! Aleluia! Pra louvar em pé, igreja. Igreja. Então, ele tá descobrindo que ele perde dinheiro na poupança. Então Simples não, assim. então não é um bom negócio. Não é. As nossas mães, tias, avós nos enganaram todo esse tempo. A regra mudou faz pouco tempo, né? Antes tinha uma era pré-fixado. Tinha muito medo de inflação. Tinha aquele negócio, né, na época do Collor, em que teve o confisco de muito dinheiro. São crenças muito antigas de períodos econômicos muito diferentes. Por Entendi. exemplo, não se compra mais um imóvel por 80 mil e ele vai virar 400, 500 mil. Entendi. Isso não vai existe. acontecer. E você não consegue explicar pro seu pai, entendeu? Entendi. Você não consegue explicar pro seu pai. Não mesmo. Não mesmo. Não, porque quando eu tinha 30 mil, eu comprei, tá bom, pai. O mundo mudou. O mundo mudou. As 30 regras Um mudaram. carro popular custa 115 mil. É verdade. Ela ficou até triste. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bom… Pai, as coisas mudaram. Mas isso é bom, A poupança, a poupança deixa pra lá, não invista e o Brasil tá acordando. Eu acho que assim… Perfeito. É muito boa essa notícia, que as pessoas estejam tirando. Só espero colocando no investimento, né? Só A tirar não notícia não deu adianta, amor. continuidade, Exato, né? só tirar não adianta. Exato. A sua próxima dica, que é a dica final do programa, vai ter algo nesse sentido ou não? O que você faria? Tem. Na verdade, eu trouxe até uma dica hoje, já bem direcionada. Se você já tem reserva de emergência, investe R$500 por mês. Eu coloquei um exemplinho aqui. Porque muita gente me pergunta, eu tenho R$500 por mês, o que eu faço? Como que eu invisto? Em diferenciar que tipo de produto vai investir. Então aqui eu deixei bem redondinho aqui uma dica. Tem R$500 por mês para investir, já tem sua reserva de emergência? Vamos dividir esse valor. R$150 por mês no Tesouro IPCA para longo prazo, que é focado para aposentadoria, aproveitando que agora a taxa tá lá em cima, duramos. Tá alta.
R$200 por mês para investir em dólar e R$100 por mês em algum outro produto de renda fixa. Um fundo de investimento, por exemplo, um outro CDB, enfim, qualquer outro tipo de produto. Então você vê que todo mês você vai colocar um pouquinho de cada lado, pensando no médio, no curto, no médio e no longo prazo. Esse é interessante. Essa distribuição é o ideal, e produtos diferentes. Então, o pessoal sempre pede essa dica. Eu quis deixar bem simples. Essa dica é perfeita. Curta e assim, como você pode fazer. Isso daqui é um exemplo. Então, vai puxando ali do que você está buscando para curto, médio e longo prazo. E encaixa divide, 3 produtos e divide esse valor. O valor que você tem para investir, que de repente não é 500, é 700, é 600, enfim. Divide isso dentro dessa… Exato. Importante. Um negócio que eu até tinha colocado aqui, eu esqueci de falar. Isso não tira você de pagar um seguro de vida e também uma previdência privada. Então, assim, uma coisa é você investir, outra coisa é o seu seguro de vida e a terceira coisa é a sua previdência privada. Lá na frente, tudo isso vai se compor e vai se transformar num dinheirão. Eu tô contando com essa dica, gente. Não, essa foi a dica de milhões, real, oficial. Essa dica merece aplausos. Aplausos pra essa dica, gente. Gostei demais. Gostou? Mais uma baita aula com direito a caderninho e tudo, gente. Vocês não estão vendo, mas é um caderno enorme, com post-it, com tags, com um monte de setinha. Ai, gente, eu acho que a Bru tem a letra bonitinha, de aluna mesmo, olha. Sou meio neurótica, eu sei. Muito. Não, é correto, é correto. Eu mudo, eu faço setinho. Amiga, gente, o nome disso é organização e disciplina. E eu aprendi com você que a gente tem que ter organização e disciplina pra gente poder ser um bom investidor. Com certeza. Eu aprendi isso. Tá vendo? Yes, consegui. Bom, Bora? Isso por hoje? Eu adorei. Mais dúvidas a gente manda onde? Dúvidas, perguntas, questionamentos, manchetes de economia. Manchetes de economia pra gente conversar. Bom, manda também pautas aleatórias, porque a gente sempre vai cair na economia. Isso, só não manda nude, gente. Exato. Tudo relacionado a investimentos, tá? Eu quero ver. Vamos lá. 11 981 80 1000. Yeah! Foi de primeira, gente. Senhoras e senhores. Até a próxima, Bru. Até, um beijo. Um beijo. Você ouviu Faz as Contas. Oferecimento Avenue, cada vez maior e mais completa. Saiba mais em avenue.s. Next, com Next, um banco 100% digital e gratuito, você faz acontecer. E Autocompara, o jeito de fazer seguro foi atualizado. Acesse, compare e contrate. Mix!